As trocas comerciais elas caíram em razão da crise mundial, mas também em razão de problemas que afetam o Brasil e a Itália. Especialmente questões de confiança em relação, sobretudo, ao problema do Cesare Battisti, da sua extradição, mas também no que diz respeito à burocracia, às barreiras alfandegárias e não alfandegárias e o complexo direito tributário brasileiro. Soluções já estão sendo encontradas e trabalhadas e nós vamos incentivá-las. Uma delas, por exemplo, é no âmbito da Fiesp e do Sescom de São Paulo, criar desks que possam superar, orientar e melhor permitir a troca de informações entre os dois países e a retomada, digamos, da confiança. Essas são bandeiras que estão associadas aos nossos dois principais pilares da campanha, a isonomia, que é a igualdade de tratamento entre italianos residentes na Itália e aqueles residentes no Brasil, e a bandeira da continuidade territorial, que é o conceito que dá suporte à criação de mecanismos que facilitam, incentivam o retorno dos nossos italianos daqui para a Itália de hoje, para lá visitar, estudar e trabalhar, criando oportunidades de negócios e de cultura entre os nossos países. Acho que essas questões internacionais fizeram com que a Itália se voltasse um pouquinho para dentro de si, para superar e fazer reformas que eram importantes. E o secretário do Partido Democrático, Matteo Renzi, na qualidade de primeiro-ministro, esteve no Brasil durante as Olimpíadas, incentivou a Federação das Indústrias Brasileiras a promover uma missão empresarial para a retomada dos vínculos comerciais e industriais entre os dois países e vem batalhando com a sua base de sustentação e com a indicação de novos candidatos para o Parlamento e para o Senado para reforçar aquele time que vai trabalhar para uma maior inclusão das comunidades italianas residentes no exterior. Acho que o Brasil está num momento muito importante, assim como a Itália. Esse é um ano decisivo para a eleição de candidatos que estejam comprometidos com uma maior reestruturação dos nossos estados, uma maior reestruturação das nossas economias e, obviamente, uma maior integração em todos os âmbitos, que não é só o econômico, empresarial e industrial, mas que tem que tocar necessariamente os âmbitos estudantil, da escola, dos cursos técnicos, da universidade e o âmbito cultural. A aproximação das nossas culturas através, sobretudo, das comunidades italianas, da língua italiana e de todos os conceitos que dizem respeito ao sistema Itália e ao país como um todo. Assim como já foi manifestado pelo secretário-geral do partido, Matteo Renzi, e ex-primeiro-ministro, inclusive em nota publicada na imprensa, a extradição é pleiteada, mas na qualidade de desejo. Essa é uma questão que diz respeito à soberania nacional do Brasil. Está prevista a extradição na Constituição brasileira e ela é um ato discricionário, do presidente da República, e ele certamente tem os pareceres a favor e contra para tomar a melhor decisão a respeito. Como eu disse anteriormente, a extradição é um ato de discricionariedade do presidente da República. Um presidente pode, num determinado momento histórico, em determinado contexto, optar por ela e em um outro momento histórico, em outro contexto, revogá-la. Não cabe nem a mim, nem aos outros candidatos e nem a quem quer que seja interferir nas questões de ordem interna da República Federativa do Brasil. Mas temos certeza que o presidente o presidente brasileiro saberá avaliar as questões positivas e negativas sobre esse assunto e tomar a melhor decisão. As filas estão com os dias contados. O PD conseguiu aprovar uma lei importante para criar contribuição que
vai permitir a reestruturação da rede consular, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai permitir o investimento em capacitação e contratação de novos funcionários, equipamentos e sistemas tecnológicos e de informática. Obviamente que também vamos trabalhar e vamos incentivar ainda mais o aperfeiçoamento deste sistema que já está em moto e foi proposto e aprovado pelo PD. Não, absolutamente não. Não pode haver nenhum tipo de limitação no ius sanguinis. Todas as tentativas que existiram, elas foram bloqueadas pelo próprio PD. Aquilo que aconteceu e o debate que se faz hoje, ele é fruto de uma iniciativa de um senador que hoje está na base de um partido da oposição, Liberi Uguali. Eu gostaria que eles também se pronunciassem sobre isso, porque o PD não comunga com esse tipo de limitação. Graças ao ius sanguinis, eu, que sou bisneto de agricultores imigrantes de Mantova, na Itália, consegui a minha cidadania e graças a ela eu consegui também dar continuidade aos meus estudos, aos meus trabalhos na Itália e hoje sou um profissional realizado graças à cidadania italiana. O ius solis, ele pode e deve ser discutido, entretanto com limitações. Ele não pode ser concedido indiscriminadamente a imigrantes. Nós temos que criar mecanismos, como por exemplo, um número mínimo de anos de estudo para reconhecer essa cidadania àqueles que imigraram para a Itália, e isso só pode se dar para aquelas pessoas que entraram regularmente no território italiano e europeu. A postura da Itália deve ser aquela tomada de forma conjunta, discutida, debatida com a União Europeia. Aliás, o PD é o único partido que defende pública e abertamente uma União Europeia forte e unida. E essa questão que diz respeito a uma crise mundial de valores, ela tem que ser avaliada de maneira não discriminatória, de maneira que abrace também a justiça social e as oportunidades para aqueles que estão entrando no nosso território. Não podemos jamais esquecer que no passado foram os italianos que migraram. E não podemos jamais esquecer que foram eles que vieram para o Brasil e ajudaram a construir a realidade deste país, que hoje é um gigante, graças às diversas etnias que aqui aportaram, a começar por italianos, mas não se limita a eles. É o nosso Matteo Renzi, secretário do partido, que vem trabalhando nesse sentido para ter uma base que possa lhe dar suporte. Foi o ex-primeiro-ministro da Itália, antes do primeiro-ministro Gentiloni, jovem, dinâmico, determinado, uma pessoa competente e capaz, que sem dúvida alguma poderá nos guiar nesse momento de definições.